Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Vinícius Ferreira, com enorme alegria, com enorme satisfação que estou aqui com você novamente no meu canal do YouTube para estudarmos legislação para o concurso da Defensoria Pública do Distrito Federal. Galera, legislação para DPDF é uma das partes mais importantes do seu edital, é uma parte que a gente vai ter aí várias questões na sua prova. Se você estiver bem preparado nessa disciplina, você tem grandes chances de alcançar uma vaga aí nesse concurso que é tão bacana, nesse concurso tão importante para o Distrito Federal. Na aula de hoje vamos estudar a Lei Complementar número 828 de 2010. Essa é a nossa terceira aula sobre essa disciplina. E em breve eu pretendo fazer aqui para você que está estudando para a Defensoria Pública uma aula em exercícios da Lei Orgânica do Distrito Federal, uma aula em exercícios da Lei Complementar 840 de 2011, para que a gente fique bem afiado aí, que a gente gabarite legislação nesse concurso. Galera, olha só, o material que eu utilizo, os slides que eu utilizo nessa aula, eles estão disponíveis aí gratuitamente no link da descrição do vídeo. Vá na descrição do vídeo, vai no link, baixe o material, forme um material de estudos bacana aí para você acertar a legislação na sua prova. Beleza? Qualquer dúvida, galera, qualquer dúvida mesmo, me procure através do e-mail ou do meu Instagram, que eu vou informar para você daqui a pouco, ou através dos comentários aí do vídeo. Beleza? Só mandar, eu respondo todo mundo que chega a notificação para mim. Beleza? Então vamos iniciar aí a nossa aula, nossa terceira aula da Defensoria Pública do Distrito Federal, Lei Complementar número 828 do ano de 2010. Galera, tá o meu Instagram aí, professor Vinícius Ferreira. Se você tiver, galera, rede social, tiver o Instagram, me segue lá, galera. Você vai me ajudar bastante aí, vai ser, muito bacana para mim. Se você tiver alguma dúvida referente à disciplina ou qualquer dúvida, manda um e-mail para mim também, professorviniciusferreira@yahoo.com.br, que eu estou à disposição. Galera, antes de iniciarmos a nossa aula, tenho que falar para você do meu material de legislação para a Defensoria Pública. Material completo, galera, material completo que abrange todas as normas cobradas. O material compreende aí a teoria completa das seguintes normas: da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei Complementar número 828 de 2010, da Lei Complementar número 840 de 2011. Além da teoria completa, você encontra os resumos, os exercícios gabaritados e mais de 200 questões comentadas. No meu PDF, galera, você vai encontrar os exercícios sem comentários para que você possa responder sozinho. Você encontra o gabarito e em seguida você encontra os exercícios, cada um deles com os comentários pertinentes. Você também tem acesso a um fórum de dúvidas para que você possa tirar qualquer dúvida que você tenha com relação à matéria diretamente comigo. Beleza, galera? Um material exclusivo, são 8 PDFs. Após a compra pelo link que está na descrição do vídeo aí, você recebe esses 8 PDFs automaticamente no seu e-mail. Custa apenas R$20, galera. É R$2,50 aí que você está pagando por cada um dos PDFs dessa disciplina, que a gente vai ter, sem sombra de dúvidas, mais de 10 questões na sua prova. Tenho certeza que com esse material você vai gabaritar legislação. Então adquira pelo link que está na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, manda e-mail para mim, galera. Não perca tempo, adquira o quanto antes. Beleza? Caso por algum motivo você compre o material e não receba no seu e-mail, manda um e-mail para mim também que eu envio na mesma hora. Tem vários alunos aí que acompanham as minhas aulas que já adquiriram o material. Nenhum deles teve nenhum tipo de problema. Beleza? Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Galera, relembrando, a Lei Complementar número 828 de 2010, ela dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, a Lei Complementar número 828 de 2010, ela dispõe sobre a organização da Defensoria Pública do Distrito Federal. O principal objetivo da nossa aula aqui de hoje, galera, é estudar as atribuições da Defensoria Pública. Estudar as atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal. Antes disso, vamos verificar aí algumas características da Defensoria Pública previstas na Lei Complementar número 828.
Galera, a Defensoria Pública do Distrito Federal tem assegurada autonomia funcional e administrativa. Defensoria Pública tem assegurada autonomia funcional e administrativa. Essa autonomia funcional você vai entender que é uma autonomia destinada ao desempenho das funções de Defensoria Pública. Qual a principal função da Defensoria Pública, galera? É prestar assistência jurídica. E essa autonomia administrativa você vai compreender, galera, com uma capacidade de autoadministração. Beleza? É a autoadministração da Defensoria Pública do Distrito Federal. Galera, a Defensoria Pública ela tem assegurado iniciativa para elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Beleza? Então, a Defensoria Pública tem assegurado autonomia funcional e administrativa, e ela tem assegurado iniciativa para a elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa proposta orçamentária. Galera, com relação a essa autonomia aqui, ó, muito cuidado, vou até fazer um asterisco, para você ter cuidado com relação à autonomia política. Esse é um pega bastante comum em questões de concurso público. Galera, a autonomia política é uma característica dos entes federativos. É uma característica dos entes federativos. Quais são os entes federativos, professor? O que são entes federativos? São os integrantes da federação aí que a gente tem no nosso país. Os entes federativos são a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Apenas esses 4 entes possuem autonomia política. A Defensoria Pública não possui. Então, cuidado com esse pega. Beleza? Então, atenção, a Defensoria Pública do Distrito Federal não tem autonomia política. A autonomia da Defensoria Pública é funcional e administrativa. Beleza? Muito cuidado com essa informação. A Defensoria Pública tem autonomia funcional e administrativa. Vamos verificar agora as atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal. Então, são atribuições da Defensoria Pública do Distrito Federal: iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na Lei Orgânica do Distrito Federal. Professor, como assim iniciar o projeto legislativo? Iniciar o processo legislativo. Você pode entender essa atribuição como o que faz a Defensoria Pública referente aos projetos de lei de seu interesse. É a Defensoria Pública que dá início ao processo legislativo nos assuntos de seu interesse. Criar, extinguir ou modificar os cargos comissionados que integram sua estrutura administrativa, desde que isso não importe em aumento de despesas, por meio de portaria do Defensor Público Geral. Galera, essa atribuição é importantíssima e se ela for cobrada em prova, uma porrada de gente, principalmente aqueles que negligenciaram o estudo de legislação, vão errar. Você não, você aluno do professor Vinícius Ferreira vai acertar essa questão com facilidade. Galera, essa atribuição ela chegou a ser vetada pelo governador do Distrito Federal, mas ela acabou mantida aí pela CLDF. Beleza? Galera, no caso de cargo comissionado, por meio de portaria do Defensor Público Geral, a Defensoria Pública pode criar, extinguir ou modificar esses cargos. Aí aqui a gente tem uma condição importante. Isso pode acontecer desde que não importe em aumento de despesa. A Defensoria Pública tem como atribuição abrir concurso público e prover cargos efetivos, funções de confiança e cargos em comissão de sua carreira e dos serviços auxiliares. Você pode entender esse prover aqui como ocupar.
o cargo público está vago, ele vai lá e é provido, ele é ocupado. Organizar os serviços auxiliares é de atribuição da Defensoria Pública. São atribuições da Defensoria Pública compor os seus órgãos de administração superior e de atuação, elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos, praticar atos e decidir sobre situação funcional e administrativa do pessoal ativo e inativo da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios, encaminhar ao Poder Legislativo o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal na forma e nos prazos previstos em lei. Nesse tipo de atribuição é sempre importante ter bastante cuidado. Galera, eu ministro aula de legislações há algum tempo. A gente consegue identificar um perfil na cobrança aí de questões pelo examinador. Quando existe um destinatário de determinada atribuição, o examinador gosta de substituir esse destinatário para confundir o candidato. Então ele vem aqui nessa atribuição e coloca poder executivo. Dia da prova, galera, adrenalina alta, emoções bastante alteradas, o candidato vai lá e passa despercebido. Então, bastante cuidado. Encaminhar destinatário, poder legislativo. Beleza? Continuando com as atribuições da Defensoria Pública, organizar e fazer funcionar seu próprio sistema de controle interno independente e prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas. Galera, quando a gente fala de controle lá no lá no direito administrativo, a gente tem o controle interno. Esse controle interno é aquele que é exercido pelo próprio órgão. Então, quando a gente fala de controle interno na Defensoria Pública, a gente está falando do controle exercido pela própria Defensoria Pública do Distrito Federal. Quando a gente fala de controle externo, a gente está diante do controle exercido pelo Poder Legislativo, com o auxílio dos tribunais de conta. Com auxílio do Tribunal de Contas. Beleza, galera? Então, compete, é de atribuição da Defensoria Pública organizar e fazer funcionar esse seu próprio sistema de controle interno independente, além de prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas, no caso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Elaborar o planejamento estratégico de suas atividades e de aplicação de seus recursos, promover licitação, dispensá-la ou reconhecer sua inexigibilidade para aquisição ou alienação de bens e contratação de obras e serviços, celebrar contratos, convênios e demais ajustes, bem como seus respectivos aditivos, distratos e apostilamentos, e reconhecer dívida, inclusive de exercício anterior. Galera, aqui, por exemplo, suponhamos que a Defensoria Pública do Distrito Federal quer adquirir veículos funcionais. O que a Defensoria Pública tem que fazer? Ela tem que promover a licitação correspondente. Concorda? Sim, concordamos. Após a licitação, é escolhido aí um vencedor e vai ser celebrado o contrato. Então, a própria Defensoria Pública promove a licitação, a própria Defensoria Pública celebra esse contrato para aquisição de veículos funcionais. Prosseguindo aqui, galera, são atribuições da Defensoria Pública empenhar, liquidar e pagar, assim como cancelar ou anular empenho ou inscrição em restos a pagar. Eu falei para você que a Defensoria Pública tem autonomia administrativa. Dentro dessa autonomia administrativa, você pode compreender como inserido a autonomia financeira. Beleza, galera? A Defensoria Pública do Distrito Federal tem capacidade de autoadministração. Ela administra os seus recursos, ela administra o seu pessoal, ela administra o seu financeiro, a sua contabilidade e assim sucessivamente.
regulamentar, abrir e promover, direta ou indiretamente, processo seletivo para estágio acadêmico, contratando e dispensando seus estagiários, administrar e promover conservação do patrimônio sob sua guarda e responsabilidade, exercer atividades de tesouraria e de contabilidade, orçamentária, financeira e patrimonial, elaborando os respectivos balanços e demonstrações contábeis. E as duas últimas atribuições da Defensoria Pública, galera, praticar, nos limites da lei, todos os atos de administração de pessoal ativo e inativo, inclusive formação, treinamento e qualificação profissional, progressão funcional, correção disciplinar, lotação, readaptação, remoção, substituição, aprovação de estágio probatório, avaliação periódica de desempenho, cessão, concessão, cassação de licença, afastamento ou vantagem em pagamento de remuneração ou indenização. Então, galera, aqui você pode entender que os atos referentes a regime jurídico de pessoal em regra, são praticados pela própria Defensoria Pública do Distrito Federal. Beleza? É ela quem pratica esses atos de regime de pessoal. E também compete à Defensoria Pública gerir os recursos integrantes do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública, que é o PRODF. Beleza? Então é a atribuição da Defensoria Pública gerir os recursos integrantes do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública, que é o PRODF. Beleza, galera? Pessoal, prosseguindo aqui com as características da Defensoria Pública, saiba que a DPDF, que é a Defensoria Pública do Distrito Federal, é diretamente representada por seus órgãos de administração e de execução. E ela pode atuar judicial e extrajudicialmente na defesa de suas próprias prerrogativas institucionais, na inscrição em dívida ativa e na cobrança de receitas do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública no PRODEF. Então, galera, a Defensoria Pública, diretamente representada por seus órgãos de administração ou de execução. Você lembra quais são os órgãos de administração e execução? Se você não se lembra, assista a aula 2 da DPDF, da Lei Complementar número 828 de 2010, que está aí no meu canal. Eu explico essa estrutura da Defensoria Pública aí nos seus mínimos detalhes. Então, a Defensoria Pública, ela pode atuar. Galera, aqui ó, eu vejo uma questão de prova. O examinador colocando, pode atuar. Aí o examinador vai lá e mete uma palavra de caráter exclusivo, somente ou apenas extrajudicialmente, e coloca a sua questão na prova. O item vai estar errado. Então, galera, essas palavras não cabem no contexto dessa característica da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública ela pode atuar judicial e extrajudicialmente, diretamente representada por seus órgãos de administração ou execução, na defesa de suas próprias prerrogativas institucionais, na inscrição em dívida ativa e na cobrança de receitas do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública, que é o PRODEF. Beleza, galera? Galera, vai uma pergunta importante aí na sua tela. A Defensoria Pública do Distrito Federal elabora a sua proposta orçamentária? Você sabe que a resposta é positiva. Sim, a Defensoria Pública elabora a sua própria proposta orçamentária. A gente viu isso nas características da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pessoal, olha a resposta dessa primeira pergunta.
A Defensoria Pública do Distrito Federal elabora sua proposta orçamentária, atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e encaminhando-a ao chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder Legislativo. Galera, esse conteúdo ele é importantíssimo para o seu concurso, tome bastante cuidado. Aqui, ó, a gente tem dois destinatários. Galera, por exemplo, assim como o Ministério Público, a Defensoria Pública tem o seu próprio orçamento, tem orçamento próprio. Então, é a Defensoria Pública que elabora a sua proposta orçamentária. A proposta orçamentária, então, da DPDF, proposta orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, ela é elaborada pela própria DPDF. Então, a Defensoria Pública do Distrito Federal elabora essa proposta orçamentária. Após elaborar essa proposta orçamentária, essa proposta orçamentária ela é encaminhada ao governador. Então, ao governador é enviada a proposta orçamentária. O governador do Distrito Federal, com a sua equipe econômica, ele vai consolidar essa proposta orçamentária e depois que ele consolida essa proposta orçamentária, ele encaminha ao Poder Legislativo. Você tem que ter cuidado com essa sequência e esse assunto já foi explorado em prova por diversas oportunidades, principalmente quando a gente está estudando orçamento público e a banca examinadora, especialmente o Sebrasp, adora isso aqui. O Poder Legislativo não é o destinatário imediato da proposta orçamentária da Defensoria Pública. O Poder Legislativo recebe essa proposta orçamentária do chefe do Poder Executivo. Então, essa sequência aqui tem que ficar, cara, na sua alça de mira, tem que estar ligado demais nisso aqui. A Defensoria Pública elabora sua proposta orçamentária e encaminha ao chefe do Poder Executivo, encaminha ao governador do Distrito Federal. O governador recebe a proposta orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, a consolida e encaminha ao Poder Legislativo. Então, a Defensoria Pública não consolida a sua proposta orçamentária, ela elabora. A proposta consolidada é enviada ao Poder Legislativo pelo governador. Beleza? Esse artigo é um artigo importante. É um artigo que tem chance de ser cobrado na sua prova. Olha a segunda pergunta importante. Se a Defensoria Pública do Distrito Federal não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, quais as consequências? Galera, se a Defensoria Pública não encaminhar essa proposta dentro do limite, o Poder Executivo ele vai considerar, para fins aí de consolidação, os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Ajustados aí com ajuste de acordo com os limites da LDO. Então, galera, a Defensoria Pública não encaminhou a proposta orçamentária no prazo correto aí, no prazo estabelecido na LDO para o Poder Executivo, para o chefe do Poder Executivo. O que vai fazer o Poder Executivo nesse caso? Ele vai considerar os valores atuais aí do orçamento da Defensoria Pública, que poderá ser acrescido aí dos ajustes ou dos limites que forem estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha a resposta dessa segunda pergunta. Então, a resposta: se a Defensoria Pública não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual,
os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO, de acordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E uma atenção importante que você tem que ter: cuidado! Se a proposta orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na LDO, o Poder Executivo irá proceder aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Professor, como assim? Não entendi essa atenção. Galera, suponhamos que a Defensoria Pública do Distrito Federal encaminhe a sua proposta orçamentária com 10% de aumento com relação à proposta do ano anterior. Então a Defensoria Pública fez isso. Só que a LDO, galera, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela estabeleceu aí como limite aí de aumento apenas 4%. Nesse caso, a proposta orçamentária encaminhada pela Defensoria Pública ela está em desacordo com os limites estipulados na LDO. Aí o Poder Executivo ele vai fazer os ajustes necessários para fins de consolidação. Ele vai aplicar esse reajuste aqui e não esse daqui. Beleza? Então, atenção, é um assunto de suma importância para a sua prova com relação a esse orçamento da Defensoria Pública. Galera, durante a execução orçamentária do exercício, não pode haver realização de despesa que extrapole os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Nesse momento, você não precisa estudar o que é crédito suplementar ou especial. O que você tem que levar para a sua prova é a literalidade da Lei Complementar número 828 de 2010. Durante o orçamento anual, galera, não pode ser realizado, não pode ser feito despesa que esteja acima dos limites da LDO. Para que isso aconteça, a exceção é a autorização prévia mediante a abertura de um crédito suplementar ou de um crédito especial. Beleza? Então, muito cuidado com essa informação. Não pode. Beleza? Galera, as decisões da Defensoria Pública do Distrito Federal, fundadas em sua autonomia funcional e administrativa, que a gente sabe que a DPDF tem, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. Então, cuidado, galera, com essa informação. As decisões da Defensoria Pública têm eficácia plena e executoriedade imediata. O artigo 10, parágrafo 6º, ele fala sobre controle. A gente já falou sobre controle aqui nessa nossa aula, mas a gente vai enfatizar esse assunto. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da Defensoria Pública, quanto à legalidade, legitimidade, aplicação de dotações e recursos próprios e renúncia de receitas, é exercida pelo Poder Legislativo mediante controle externo e pelo sistema de controle interno estabelecido em lei. Então, galera, aqui mais uma vez a gente está falando de controle. Eu já te especifiquei que esse controle ele pode ser interno ou externo. Controle interno é aquele exercido pela própria Defensoria Pública. Controle externo é aquele que é exercido pelo Poder Legislativo, com auxílio dos tribunais de conta, conforme está aí na sua tela a seguir. Então, o controle interno ele é exercido pela própria Defensoria Pública do Distrito Federal. O controle externo é o exercido pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas, no caso, Tribunal de Contas do Distrito Federal. Galera, lembre-se dessa atribuição da Defensoria Pública do Distrito Federal.
organizar e fazer funcionar seu próprio sistema de controle interno independente e prestar contas diretamente ao Tribunal de Contas. E para a gente encerrar essa parte teórica aqui da nossa aula, a gente vai ver mais um dispositivo, que é o artigo 11 da Defensoria Pública, que diz o seguinte: o SEAJUR, pelos procuradores de assistência judiciária indicados pelo seu diretor-geral, deve participar com direito à voz e voto do Conselho Penitenciário do Distrito Federal e dos demais conselhos do Distrito Federal instituídos para a proteção dos direitos humanos, da criança e do adolescente, da mulher vitimada pela violência doméstica, do idoso, do negro, dos portadores de necessidades especiais ou de transtornos mentais, do consumidor e das vítimas ou testemunhas de crimes, além de outros em que a legislação lhe der assento. Galera, esse artigo 11 é um artigo que você tem que considerar para fins de literalidade. Pode o examinador vir aqui, pegar esse artigo e colocar na sua prova? Pode, com certeza. Mas saiba que várias disposições desse artigo hoje não tem mais aplicação. Galera, o SEAJUR, ele não mais existe. Hoje o SEAJUR foi transformado na Defensoria Pública do Distrito Federal. Os procuradores de assistência judiciária hoje são os defensores públicos do Distrito Federal. E o cargo de diretor-geral da Defensoria Pública hoje é o cargo de defensor público geral da Defensoria Pública do Distrito Federal. O que é importante com relação a esse artigo? A participação da Defensoria Pública do Distrito Federal nos conselhos do Distrito Federal, no Conselho Penitenciário e nos conselhos referentes à proteção dos direitos humanos, galera. Os conselhos referentes à proteção dos grupos de risco do Distrito Federal. Lembrando que essa participação se dá com direito à voz e voto. Beleza? Direito à voz e voto. Então, a Defensoria Pública ela não participa apenas como membro observador. Ela tem direito à voz e voto nesses conselhos. Seja no Conselho Penitenciário, seja nos demais conselhos aí instituídos para a proteção dos direitos humanos, para a proteção dos grupos vulneráveis do Distrito Federal, como criança, como adolescente, mulher vítima de violência doméstica, idoso, negro, portadores de necessidades especiais ou de transtornos mentais do consumidor, das vítimas ou testemunhas de crimes. Beleza? Pessoal, com isso a gente encerra o conteúdo teórico dessa aula. Vamos resolver algumas questões para a gente aplicar o conhecimento que a gente adquiriu. Vamos lá. Questão de número 1, questão inédita, que diz o seguinte: analise o item seguinte e responda em conformidade com a Lei Complementar número 828 de 2010. Cabe à Defensoria Pública do Distrito Federal criar, extinguir ou modificar, por meio de portaria do Defensor Público Geral, os cargos comissionados que integram sua estrutura administrativa, ainda que isso não importe em aumento de despesas. Galera, olha só, cabe à Defensoria Pública do Distrito Federal criar, extinguir ou modificar por meio de portaria do Defensor Público Geral os cargos comissionados que integram sua estrutura administrativa, ainda que isso não importe em aumento de despesas. Galera, essa primeira questão, esse item está errado. Porque aqui, pessoal, a gente tem, na verdade, uma condição. A Lei Complementar número 828 diz que desde que não aumente despesa. Desde que não aumente despesa. É isso que diz a Lei Complementar número 828 do ano de 2010. Então, galera, aqui está dizendo que ainda que isso não importe em aumento de despesa, quer dizer que se tiver aumento de despesa, por exemplo, você poderia criar, extinguir ou modificar
esses cargos comissionados da estrutura administrativa da Defensoria Pública, o que está errado. Esse ainda que está incorreto, a expressão utilizada pela legislação é o desde que não importe em aumento de despesa. Olha a resolução da primeira questão, galera. Cabe à Defensoria Pública do Distrito Federal criar, extinguir ou modificar os cargos comissionados que integram sua estrutura administrativa, por meio de portaria do Defensor Público Geral, desde que isso não importe em aumento de despesa, desde que não pode importar em aumento de despesa para que essa conduta, para que essa atribuição seja praticada pela Defensoria Pública. Vamos para a nossa segunda questão. Analise o item seguinte e responda em conformidade com a Lei Complementar número 828 de 2010. A Defensoria Pública do Distrito Federal elabora sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhando-a, após consolidação própria, diretamente ao Poder Legislativo. Galera, eu falei para vocês da importância do dispositivo correspondente a essa questão. Esse item está errado. Galera, a Defensoria Pública ela não consolida a sua proposta orçamentária. Quem faz isso é o Poder Executivo. A Defensoria Pública não encaminha a sua proposta orçamentária diretamente ao Poder Legislativo. Ela encaminha ao chefe do Poder Executivo. Então, essa questão 2, o item está errado. Vamos para a resolução da questão 2. A Defensoria Pública do Distrito Federal elabora sua proposta orçamentária e a encaminha ao chefe do Poder Executivo. Aqui a gente já teria o gabarito da nossa questão. O governador recebe a proposta orçamentária, a consolida e a encaminha ao Poder Legislativo. Então, da proposta orçamentária aí da Defensoria Pública, o Poder Legislativo é o último destinatário, não é o primeiro. Beleza? Questão 2, o item está errado. Vamos para a questão de número 3. Observe o artigo 10 antes disso na resolução aí da questão 2. A Defensoria Pública do Distrito Federal elabora sua proposta orçamentária atendendo aos seus princípios, às diretrizes e aos limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e encaminhando-a ao chefe do Poder Executivo para consolidação e encaminhamento ao Poder Legislativo. Galera, terceira e última questão da nossa aula de hoje. Analise o item seguinte e responda em conformidade com a Lei Complementar número 828 de 2010. A Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada autonomia funcional, política e administrativa e iniciativa para a elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa terceira questão ela também está errada. Defensoria Pública não tem autonomia política. Mais uma vez, a autonomia política é uma característica apenas dos entes federativos, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Você pode entender essa autonomia política como a capacidade de legislar, capacidade de criar leis próprias. Defensoria Pública não tem isso. Beleza? Resolução da questão 3. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem assegurada autonomia funcional e administrativa. Ela tem assegurada iniciativa para a elaboração de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Galera, na sua tela o gabarito das questões dessa aula de hoje, as 3 questões estão incorretas, as 3 questões estão erradas. Gostaria de agradecer aí imensamente por você estar aqui no meu canal acompanhando esse vídeo. Se você gostou da aula, galera, dá um like lá, ajuda a divulgar o meu trabalho, ajuda a divulgar essas aulas aí que você vai me ajudar bastante. Se inscreva no canal também, galera, rumo à Defensoria Pública do Distrito Federal. Beleza? Então, pessoal, continue focada na sua aprovação na Defensoria Pública. Contem comigo, a gente está junto rumo à sua futura aprovação. Espero um dia poder ouvir a sua história de aprovação. Espero que eu possa conseguir contribuir com ela. Forte abraço
e até a próxima.